Bolsonaro vendo sua realidade virtual após as eleições. Pessoal, então abrindo o vídeo da noite desse dia 6 de agosto, eu mostro para vocês aqui uma matéria do UOL. Bolsonaro vive seu dia D, nessa terça-feira, com a liberação do auxílio de 600. É claro que o auxílio ele vai sendo liberado ali nos dias, então não vai ser tudo liberado no dia 9, existe uma tabela e tal. Mas o que interessa é uma matéria que eu queria mostrar para vocês do valor econômico, né? Bolsonaro está entrando na reserva, né? Como se você estivesse num carro ali e o combustível acabando. O momento decisivo nas pesquisas deve ser dentro de 30 dias, ou seja, na final de agosto, tá? Final de agosto, virada para setembro ali. Quando programas sociais criados pelo governo em período eleitoral já terão sido pagos. Exatamente, é ali. Porque se nesse momento, tá, na virada de agosto para setembro, a distância para o Lula ainda estiver em 15 pontos, acabou. Tá? Significa que a compra de votos que ele tentou fazer não funcionou e ele não tem mais nenhuma carta na manga para jogar. Agora, por outro lado, se essa distância tiver caído aí para 5 pontos ou até tiver empatada a disputa, aí indica que ele tem todas as chances de ganhar, né? Infelizmente. Lembrando aqui que não são só os 600, né, do Auxílio Brasil que ele deu agora só no período eleitoral. Ele também tem o consignado do Auxílio Brasil, que vai, na prática, liberar mais 2 mil de empréstimo, né? Mas isso não interessa. Vai botar no bolso das pessoas mais 2 mil, além das parcelas de 600 nesse curto prazo. Quando no ano que vem as pessoas tiverem que pagar esse empréstimo, né? Tendo descontado ali do auxílio, aí já não é mais problema do Bolsonaro. Bem, só para vocês terem noção da dificuldade, tá, e do feito que o Bolsonaro teria que fazer para conseguir essa reeleição, né? O Poder 360 divulgou aqui, mostrando o Datafolha, Ibope e tal, nessa etapa, assim, por volta de agosto, julho, etc. E sempre o candidato que estava na frente, já em julho, foi o candidato que venceu a eleição. É bom lembrar que isso aconteceu, inclusive, na eleição de 2018, tá? Datafolha do dia 6 e 7 de junho de 2018, no cenário sem o Lula, o Bolsonaro, que foi o cenário real da eleição, foi esse aqui, o Bolsonaro já aparecia em primeiro lugar com 19. E, só para finalizar, né, eles ainda colocaram essa tabela que mostra que há 2 meses da eleição, esse percentual que o Bolsonaro apresenta no Datafolha, né, 29%, é o pior percentual de todos aqueles que disputavam a reeleição. Tá? O FHC tinha 42 nessa etapa, Lula 44, Dilma 38. E olha que a Dilma ficou quase que perdeu, né? Ela ficou com uma eleição que foi quase 50-50, mas ela ganhou no final das contas. Mas o Bolsonaro aparece bem atrás. E existe uma exceção, né? Eu disse aqui que sempre o candidato que estava à frente, em julho, no Datafolha e no Ibope, venceu. Mas existe uma exceção, tá? Que foi 1994. Então eu vou até ler o que ele falou aqui. A memória do que aconteceu há exatos 28 anos no plano real está bem viva. A nova moeda foi lançada no dia 1º de julho de 1994, quando o petista Luiz Inácio Lula da Silva vinha de um Datafolha com 41% ante 19% de FHC. No dia 26 de julho, então reparem, 25 dias depois, já teve outro Datafolha e a FHC já pulou, né? Dobrou as intenções de voto, foi para 36% e o Lula caiu para 29%. Em 8 de agosto, o FHC alcançou 41% e o Lula caiu para 24%. E assim o cenário se cristalizou, permanecendo relativamente inalterado até o dia da eleição. Foi uma virada total da derrota no primeiro turno para a vitória no primeiro turno em menos de um mês. E aí a reportagem traz aqui o Antônio Lavareda, que é o dono do IPESP e tal, faz essa pesquisa da XP. Ele diz o seguinte, né? O efeito, respondendo assim, se esse pacotaço do Bolsonaro agora, no mês da eleição, se isso vai funcionar. Ele diz assim, o efeito será comparável, mas de forma alguma será o mesmo. E aí ele continua, eleição não é gratidão, eleição é investimento. Ele explica a frase, uma eleição no Brasil é diferente de uma gigantesca operação de compra de votos. A decisão de voto é um pouco mais complexa. O eleitor, ao votar, analisa o retrospecto mais recente do candidato e a perspectiva de benefícios no futuro. Portanto, não basta o benefício,
mas sim o benefício calcado em uma narrativa que indique o que acontecerá nos anos seguintes. O eleitor recebe o benefício agora. Ele vai escutar de Bolsonaro que isso será mantido, ele vai escutar a mesma coisa de Lula. Então ele analisará o conjunto da trajetória de Bolsonaro e a de Lula para avaliar se a proposta de manutenção do benefício é crível ou não. Aí ele disse, por exemplo, que no caso do FHC, a memória do Plano Real foi tão forte que a FHC se reelegeu em 98, uma votação quase idêntica, em um ano, 1998, em que o crescimento foi zero. Tá? E o desemprego estava em alta. A memória dos anos anteriores, muito melhores economicamente, gerou a perspectiva de que era mais seguro continuar com a FHC do que experimentar algo novo. A visão do conjunto da obra que desfavorece Bolsonaro é agravada pelo fato de a mudança acontecer só em agosto, a menos de 2 meses da eleição. A rejeição de Bolsonaro, em parte, já cristalizou, não irá reverter totalmente. A rejeição baixa à FHC viabilizou a captura de votos de Lula em 1994. O impacto também tende a ser menor, porque o pacote de Bolsonaro é setorial, ou seja, abrange aquelas 20 milhões de pessoas lá que recebem um auxílio. Já o Plano Real era transversal. Não há um só brasileiro que não foi afetado, impactado aí pelo programa. Bem, então vamos aguardar, até porque basta um Datafolha no final agora de agosto, mostrando que o Bolsonaro cresceu muito, em função do auxílio emergencial aumentado, que desmonta toda essa análise, mas essa análise realmente dá um embasamento para a gente achar que o Bolsonaro realmente está muito mal, porque ele pode ser liquidado em breve. Pessoal, então é isso, eu fecho esse vídeo agora, volto amanhã com mais vídeos para a página.